Agora tem o nosso papo com o Padre Juarez, mas aqui é o seguinte, quando entra aqui no estúdio, tem que cantar. Então antes da conversa, tem música. Com vocês, Padre Juarez. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. É aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. É aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Ei! Aqui é o seguinte, amigo entra no estúdio, tem que cantar. Tem que cantar, verdade. Obrigado, Padre, Obrigado. por favor. Não, obrigado você. Que alegria te receber. Muito, muito, muito obrigado Muito obrigado, mesmo. eu tô muito feliz mesmo. E eu também. Sabia que eu tinha uma vontade louca de te conhecer? É mesmo? Sim, eu sempre assisti você em que legal. todos os lugares e sempre gostei muito. Sabe aquela coisa da gente ter uma simpatia? Que coisa boa, é recíproca, é verdadeira. E eu fiquei feliz quando a Paulinha me chamou pra fazer o programa. Eu falei, até que enfim eu Que conheci. coisa boa. Quando o pessoal me falou, olha, marcamos o Padre Juarez, eu falei, oba! Que legal, foi a mesma reação, então deu certo, fiquei contente. Aliás, antes da gente falar de Corpus Christi, eu queria falar um pouquinho de música, da importância da música para aproximar as pessoas da religião. Então é interessante que sempre a igreja usou a música mais clássica, a música erudita. Né? Sempre a igreja usou. Os grandes compositores, eles se desenvolveram dentro da igreja. Mozart desenvolveu dentro da igreja. Vivaldi era padre. Olha isso. Vivaldi era padre, era um padre mesmo. Ele tinha mulher, tinha filho, mas era padre, era meio
Diferente. Mas Vivaldi era... Você vê vários compositores que desenvolvem dentro da igreja. E a igreja sempre foi uma grande mecenas, justamente dos compositores, para que a música pudesse... Porque a música, você encontra Deus pelos vários sentidos, pela beleza da arquitetura. Então, a igreja sempre prezou que os templos fossem lindos para que você pudesse ver a grandeza de Deus. Você para, né? E ver a grandeza. Já era uma catedral gótica, você olha as ogivas, você se sente diminuído e Deus imenso. Então a música, para te levar nesse momento celestial, como se você, ao chegar no céu, tivesse aquele coro dos anjos cantando. Uma coisa mais ou menos, para você ser enlevado pelos seus sentidos. O ouvido. A igreja tentava e tenta capturar por todos os sentidos. Claro. A visão, o ouvido, o olfato, o cheiro, né, do incenso, claro. né, o tato e tudo isso para que você possa sentir a presença de Deus, É interessante isso. Bacana. E a música tem essa coisa de ser... Por isso a música bem... É claro que depois a música, ela deixa de ser aquela música erudita, ela fica uma música mais popular. Que é bom também. Bom, porque aí aproxima. Eu acho. Porque as pessoas antes, elas iam aos concertos, elas estavam acostumadas com aquela música. Ia à missa e sentava e escutava também. Hoje você não pode pedir uma pessoa para escutar uma música erudita que você não vai conseguir. Aliás, nem todo mundo numa missa você não vai conseguir. Cria um distanciamento. A gente tem que aproximar as pessoas, claro. Então foi uma mudança legal. Eu quis abrir falando sobre isso porque eu acho importantíssimo. Para qualquer religião. Né? Sim. Aliás, todas as religiões foram para esse lado. Aliás, os evangélicos são um exemplo para a gente, porque na verdade, principalmente, toda a música americana é influenciada pelo soul, toda a música. Elvis Presley, toda a música do Elvis Presley as grandes cantoras americanas todas saíram de igrejas. Todas elas saíram de Michael Jackson também. Que berço, né? Você vê que interessante. Então verdade. a música, ela tem uma capacidade muito grande de você falar com Deus. Você com um texto pequeno de 3 minutos, você fala muito mais do que de repente um sermão. Uma música não é interessante. Muito legal. Ó, você vê só, a gente muda a conversa aqui porque a gente curte desenvolver outros assuntos que são positivos aqui. Explica pra gente, afinal, o que representa esta data. Essa data de hoje é muito interessante porque um dos fundamentos da fé católica, é o sacramento da Eucaristia. Eucaristia. Toda a igreja se alimenta e se sustenta na Eucaristia. Para nós é um valor tão grande, que isso é considerado o centro, o fulcro da igreja, o núcleo da igreja é a Eucaristia. O que é a Eucaristia? A Eucaristia, na última ceia, na quinta-feira santa, Jesus promete permanecer conosco. E promete permanecer conosco de uma maneira muito singela, muito simples, através do pão e do vinho. Tá. E ele diz, ele diz para os apóstolos, todas as vezes que vocês tomarem esse pão, tomarem esse vinho, você fizer isso lembrando de mim, fizer isso repetindo o que eu estou fazendo, eu estarei ali. E ele diz, eu estarei vivo. Tá. E ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A partir daí, desde os apóstolos, a igreja tem uma compreensão que Jesus se faz presente na Eucaristia. Verdadeiramente. Não é um símbolo. A igreja, ela concluiu ou intuiu que Jesus não estava falando de um símbolo, porque Jesus usaria outras formas, mas disse assim, eu estarei por um milagre, sim, um baita de um milagre, que depois, com as categorias filosóficas, com a filosofia, usou um termo para explicar isso. Chama de transubstanciação. A filosofia chama de... Porque a filosofia fala pra gente que as coisas têm substância e tem acidente. São as duas categorias. Acidente é aquilo que a gente vê. Tá. O que eu posso ver e tocar. Tá. A substância é aquilo que faz a coisa ser. É uma conversa meio... muito filosófica mesmo. Muito filosófica, assim, mas eu não quero que confunda também, nem sei se... Mas então, quando você vê o pão, você vê o acidente. Gosto, cor, cheiro, tudo isso é acidente. Mas o que faz o pão ser pão é mudado. Se transforma. Então o pão continua com gosto de pão, o vinho continua com gosto de vinho, com cheiro de vinho, tudo, mas se transforma.
é corpo e sangue de Ou Cristo. seja, você está fazendo uma conexão direta com Cristo naquele momento. Isso aí, olha aí que beleza. Você podia fazer o sermão de hoje na missa de hoje. É isso mesmo. Me convida, é vamos uma com você. conexão direta que a gente essa conexão direta, a gente usa uma terminologia mais religiosa chamada comunhão. Comunhão. Você entra em comunhão com Jesus, em comunhão, uma comunhão muito íntima, porque você é chamado a comer e beber o corpo e sangue de Cristo. Perfeito. Então, para nós católicos, é um valor imenso. Então, para nós, na hora que nós celebramos a missa, nós acreditamos que acontece de novo o Calvário. Que este milagre está Que acontecendo. aquele milagre acontece. Tá. Que aquele milagre acontece. E que ali tem corpo e sangue de Cristo. Por isso, ao me dirigir para receber Jesus, ao estar na igreja, eu sou diferente. Aí a igreja tem o costume de guardar esse corpo de Cristo, esse corpo e sangue de Cristo, chamado reserva eucarística, para levar para os doentes. E ela geralmente coloca dentro da igreja num lugar chamado sacrário, que quando você entra na igreja, você vê lá no fundo da igreja, você vê uma portinha com um cofre, porque o maior tesouro da igreja está ali dentro. E guardado ali, geralmente tem uma luzinha vermelha acesa, Sim. que indica, aqui tem a Eucaristia, aqui tem corpo de Cristo, aqui tem um corpo e sangue de Cristo. Para quê? Para que quando o católico entra na igreja, ele perceba, opa, Jesus está ali. Ele entra e faça uma reverência, que geralmente é o ajoelhar-se. Ajoelha-se e Jesus está ali. Mas aí o que a gente está falando de Corpus Christi. Aí o que acontece? Que é corpo de Cristo. No século XIII, do que o corpo de Cristo. No século XIII, o Papa Urbano IV falou, gente, isso não pode ficar só dentro da igreja. As pessoas têm que entender, as pessoas têm que ver. E ele instituiu, então, uma festa para a gente celebrar, reverenciar, adorar o corpo de Cristo. E ele deu as instruções. Deveria sair com a hóstia consagrada, com o pão consagrado. A palavra hóstia em latim significa vítima, hóstia com H, hóstia significa, porque Jesus é a vítima do altar, né? Mas deveria sair ali com aquele pão consagrado de uma forma muito ostensiva, evidente. Então você coloca geralmente ele num chamado ostensório, que é uma peça geralmente muito bonita ali dentro, e sair em procissão e dizer para as pessoas, aqui está o corpo de Cristo, aqui Jesus mora aqui, Jesus está aqui, e fazer essa procissão. A partir daí, Zucatelli, você veja, a igreja desde o século XIII, ela faz todo quinta-feira. E olha que interessante, tudo em referência, a data é muito interessante, porque a data tem a ver com a Páscoa. Explica. Porque a Páscoa, né, para a igreja, a Páscoa é a data mais importante. Não existe data mais importante. Tá. Mais importante Natal? Mais importante Natal. Importante. Mais importante. Então tudo na igreja é a partir da Páscoa. É contado a partir da Páscoa. Antes e depois, veja só. Perfeito. Primeiro se marca a Páscoa. A Páscoa geralmente é marcada no primeiro domingo de lua cheia, depois do dia 21 de março. Então marco, por isso que ela é móvel. Tá. Marcou a Páscoa. 40 dias antes da Páscoa é quarta-feira de cinzas. Um dia antes da quarta-feira de cinzas é carnaval. 40 dias depois da Páscoa é a ascensão do Senhor, quando ele volta ao céu. 50 dias depois da Páscoa é Pentecoste, que nós vamos celebrar, que já celebramos. 60 dias depois da Páscoa é Corpus Christi. Então tudo, ou seja, Páscoa está no meio e todos os mistérios que envolvem a presença de Jesus, ela é celebrada ali ao redor da Páscoa. Então hoje a data é muito interessante porque ela acaba sendo uma data que se evidencia muito porque é feriado. Na verdade, se não me engano, a lei não é, aqui no Brasil é facultativo. Ah, é? Eu não sei se é feriado. Eu não sei, também feriado nacional. Eu acho que não é feriado. Claro, todos nós fazemos feriado, hoje está todo mundo feriado. Mas eu acho que aqui no Brasil, como lei, não é feriado nacional, mas ponto facultativo. Mas as pessoas usam, é um feriado muito bom, porque emenda com sexta-feira porque já é sempre uma quinta-feira. Oi? Porque é sempre uma quinta-feira. Sempre vai ser na quinta-feira. Porque são 60 dias a partir do domingo. São 60 dias a partir do dia. Sempre vai ser na quinta-feira. E a quinta-feira tem um significado interessante, porque foi na quinta-feira santa que Jesus instituiu a Eucaristia. Então volta lá de novo. A igreja é muito simbólica, ela gosta muito de ter essas nuances, de mostrar isso, mostrar aquilo. Mas o grande sinal da Eucaristia é mais do que simplesmente olhar para Jesus e ver Jesus na Eucaristia, mas é o sinal da partilha. Partilha porque é o seguinte, quando Jesus se dá o seu corpo e o seu sangue, ele é repartido, partilhado. Sim. O pão que você comer, Jesus, e eu também vou comer o pão. E olha que interessante,
o que você comeu é o mesmo que eu comi, nós estamos em comunhão também. Então a comunhão não é só com Jesus, perfeito. somos comunhão entre nós. Porque o que você comeu é o Jesus que está aqui comigo também, nós estamos em comunhão. Então essa comunhão é um grito, um brado para dizer, olha, ama o seu irmão, é o seu irmão que está em comunhão com você, ele não tem nada de diferente de você, Estamos aqui, né, juntos em comunhão, é um grito de comunhão. Então é uma festa muito bonita, muito bonita. E depois, sabe que ela se foi fortalecendo, porque na igreja houve vários relatos de milagres eucarísticos. E eu te perguntar exatamente isso. Tem alguns que são muito impactantes. Eu tive na Itália, na região de Arezzo, tem uma cidade chamada Lanciano. Uma cidadezinha pequenininha, bonitinha e tal. Lá, isso no século VII, século VIII, peraí, 713. 713 até o século VII, né? Não, século VI. Ai, não sei. Não sei. Tudo bem. No 713, foi no ano de 713. Olha o que acontece. Em Lanciano, um padre basiliano, ele começou a ter dúvidas sobre isso que a gente está falando. Será que Jesus está mesmo? Será que Jesus está na Eucaristia? E quando ele foi celebrar a missa, quando ele ergueu, porque a gente... o que ele segurava, aquele pão, se transformou num pedaço de carne. Impressionante. E o vinho que estava no cálice se transformou em 5 coágulos de sangue. 5 coágulos de sangue. Impressionante. Isso foi no ano de 701. Até hoje está em Lanciano. Impressionante para você ver. Está lá. Não deteriorou. É música. Em 1970, olha que coisa interessante. Meu Deus, em 1970, já quero ir lá. Vai. Quem não for a Lanciano é muito interessante. Eu vou. Em 1970. Peraí, antes de você falar do milagre de 1970, não, só a coisa. Eu tô com sede. Mas calma, consegue uma água pro padre aqui. Enquanto o pessoal pega uma água pra ele, você falou da cidade de Corpus Christi, nossa equipe é muito rápida. Rápido. Fica no Texas. Texas. Mostra aí. Olha lá, cadê? Tem no mapa já. Olha lá. Corpus Christi, no Texas, nos Estados Unidos. Tá aí, existe mesmo. Olha que lugar bonito, padre. É bonito mesmo, não sabia não. Olha que cidade bonita, Corpus Christi, no Texas, portanto. 1970, esse pedaço de carne e os coágulos foram submetidos a um exame. A um histologista famoso que tinha na Europa. E ele tem um laudo dele, interessante. O laudo dele falou o seguinte, ele não pode falar que é milagre. Um cientista não pode falar que é milagre. O cientista ele falou assim, é carne humana, é músculo do coração, miocárdio, é músculo do coração. E ele botou algumas coisas interessantes que ele falava assim, existe o seguinte, a impressão que quando o músculo foi tirado, foi filetado, foi impressionante, porque é um filete, parecendo um carpaccio, assim. Na época não tinha condições de fazer tão preciso. Não tinha lâminas tão eficientes para isso. Mas o que mais chamou a atenção dele foi o seguinte, que o músculo, geralmente quando você faz uma dissecação de um cadáver, pela musculatura você vê o rigor cadavérico. O pessoal tá colocando a imagem na tela pra gente. Pessoal muito bom. Demais, olha lá. Aí o pessoal tá colocando na tela pra você ver. Dá uma olha olhada. Lá. Geralmente o músculo, quando você pega um cadáver, você corta, geralmente quando a pessoa morre, existe chamado rigor cadavérico, que ele contrai, toda a musculatura contrai. Claro. É impressionante que ele, analisando esse músculo, não tem a contração do rigor cadavérico. É como se fosse tirado de uma pessoa viva. É impressionante. O sangue é sangue sangue AB positivo. É AB positivo. Os 5 coágulos de sangue, eles pesar se você pesar, botar na balança 1, 2, 3 ou 4, 5, eles têm o mesmo peso. É impressionante. É até hoje uma coisa impressionante. É até hoje. Porque você vai lá, eu celebrei a missa na igreja e olhava, porque ele fica atrás assim. Falei, você se espantava, não, você. Eu mesmo. Olha que legal. Agora... Escuta, deixa eu te perguntar um negócio. E o negócio dos tapetes? Os tapetes tão legal, é tão bonito. E aliás, isso. no Brasil, uma tradição nossa portuguesa. O tapete é de Portugal, de Portugal. Sabia que esta é uma maneira que você falou assim, porque como que a festa acontece? Olha, é para que a gente fala assim, não é Jesus que está vivo? Então Jesus vai passar no lugar mais bonito, mais lindo. É o seguinte, então você faz um tapete, como se, lembrando aquilo que o pessoal fez em Jerusalém, quando Jesus chegou em Jerusalém, olha lá que coisa linda. As pessoas iam tirando e colocando
as suas roupas para Jesus passar. Então, para Jesus passar, se faz tapete. Aqui no Brasil tem uma cidade que tem uma tradição lindíssima, não fica no Espírito Santo, chamado Castelo. Castelo. Castelo é uma cidade do Espírito Santo. Tem uma tradição dos tapetes, é a coisa mais linda. Aqui em São Paulo tem a Santana do Parnaíba, que tem uns tapetes muito bonitos, mas no Brasil todo faz. Na minha paróquia mesmo, agora o pessoal está fazendo os tapetes lá. Tá fazendo? Porque hoje às 3 horas da tarde, daqui a pouco, daqui a pouquinho, eu celebro a missa e o pessoal está dizendo, mas e sabe quem que é interessante? Quem está fazendo os tapetes da minha paróquia, assim como são as crianças. Eu falei, eu convoquei todas as crianças, elas vieram desde cedinho estão lá, e elas que vão montando os desenhos e tal. Isso acontece em todo lugar, porque o pessoal vem e fala, ó, eu estou fazendo isso aqui para quem? Estou fazendo para Jesus, eu estou fazendo isso porque Jesus vai passar. É muito bonito esse sentido, né? Deixa eu aproveitar. O objetivo desse nosso bate-papo aqui é esclarecer algumas coisas. E eu sempre prego e defendo que a gente tenha as histórias religiosas muito claras, que nem você conta, desse jeito que você conta. É tão importante a gente fazer isso, porque quando fica muito complexo, distancia. Tudo que é complicado, o cara fica longe. Desse jeito que você explica, você deu uma explicação simples sobre datas em relação à Páscoa, que é uma coisa super simples, e para a criançada isso é tão importante. É interessante. E aí você sabe que às vezes a pessoa fala, mas é assim? Mas eu sempre celebrei isso, eu sempre fiz isso, nunca me falaram por quê. Aí quando você vai, a próxima vez que você fizer isso, você vai falar, tem sentido, tem um sentido. Olha, aí, e eu acho, porque é o seguinte, a religião, a fé, deveria ser a conversa do dia a dia, sem muito complicação. A gente complica. Como o pessoal que fala de economia, fala economês, os padres às vezes falam teologuês. Fala e não entende nada, a gente não entende nada, né? Fica muito distante. Fica muito distante, usa muito termo isso, muito termo aquilo. Mas a fé e a religião, ela precisa ser vivida no meu dia a dia, misturada na minha vida. Por isso que Por isso tem que ser muito coloquial, muito simples, tem que ser muito bem explicado. Por isso que a gente fez esse bate-papo aqui. Eu queria pedir mais uma música, Mais uma música? Vamos, eu vou cantar. E vamos só lembrar, então, às 3 horas, só convida a galera. Às 3 horas. O pessoal aqui em São Paulo, 3 horas, a minha paróquia fica aqui pertinho da Gazeta. Do lado. Aqui do lado, aqui na Assunção de Nossa Senhora. Mas hoje vai ter em todas as paróquias, em todas as comunidades, tem a procissão de Corpus Christi, porque a procissão de Corpus Christi é uma procissão um dia chamado dia de guarda e precisa de ter a procissão. Então primeiro celebra a missa e depois tem a procissão. Porque a procissão faz parte dessa tradição. Faz parte da tradição. Foi o objetivo do Papa Urbano de justamente expor. Aí vamos falar, se chover, você nem que faça dentro da igreja, mas tem que ter a procissão. Porque esta é a tradição. Faz parte da celebração. Da celebração. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Mais uma música com o meu querido Padre Juarez. Vamos que vamos! Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora,
dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. De mim. Juarez, que coisa linda! Ai, que coisa mais linda do mundo. Meu Deus. Obrigado, padre. Obrigado. Olha Sua que coisa bênção, mais linda. muito obrigado, viu? Você, viu? Que alegria de receber. Venha você, sempre. Vou vir sempre, sim. Sempre. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu Gostou, Deus né, do céu. Paçoca? Gostei. Gostou, Eu gostei. gostou. Eu vou levar pra... Vamos fazer um rápido intervalo. Eu Aí, até ó. pedi pra ele cantar mais um, que tava muito legal. Isso aqui tava muito bom.